Capítulo 12. Agressão à natureza. Na plataforma de socorro, corríamos de um lado para o outro, ajudando, orando. Tage orava, junto aos outros médicos. E muitos encarnados dizem que morreu, está descansando. Confessamos que ficaríamos muito tristes se estivéssemos vestidos de um camisolão, de asas e andando para um campo florido. Enquanto isso, a terra gemesse de dor. Feliz o espírito que sempre encontra tempo para servir. Aproximando-nos de Jacó, perguntamos: Irmão, até quando sua equipe ficará por aqui? Não sabemos, Luiz. Esperamos que logo haja uma calmaria, que a violência cesse para a paz dos homens. Oramos a Deus para que Ele fortaleça os bons para servirem de exemplo aos maus. O homem tem de encontrar Deus. Todas as religiões precisam educar o homem a não pregar a desunião, criticando este ou aquele. Os povos têm de se respeitar e de conscientizar-se de que todos somos irmãos. Basta de tanta violência. O mundo não suporta tanta agressão ao meio ambiente. A cada corpo que cai, seu sangue se aloja na aura do planeta. Nari, que nos escutava, completou: O que mais me entristece são as agressões à inocência das crianças. Hoje existem orgias de criaturas com hábitos indignos, que perturbam o crescimento espiritual de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Venham aqui. Nós o acompanhamos. Naquele local foi projetado um filme no qual criaturas sem Deus diziam estar aproveitando a vida. Nem na época de Sodoma e Gomorra houve tanta falta de respeito ao corpo e à alma. Víamos sair como uma gelatina cinza dos corpos daquelas criaturas, indo em direção à aura da terra. Não existe um meio de isolar essas pessoas e não deixar proliferar tanta promiscuidade na humanidade? Perguntou Cris. Se hoje fosse só um pequeno grupo, respondeu Gaial, seria fácil. Mas em todo o mundo os seres criados por Deus estão esquecendo que o corpo físico adoece e morre. Observávamos drogas e remédios para a impotência serem usados para o campeonato de sexo. E o pior é que todas essas vibrações negativas agridem o meio ambiente. Muitos julgam que só os detritos jogados pelo homem fazem mal, falou-nos Atai. A flora, inocente como os homens, respira o ar da parte física do planeta e também vive dos fluidos e das energias dos corpos humanos. Existe uma permuta. O corpo do homem ajuda nas várias espécies da natureza. E hoje existem aqueles que muitas vezes dizem-se defensores do meio ambiente, mas vivem poluindo tudo por onde passam. Coçamos a cabeça. Espera aí, Atai. O que estamos vendo são criaturas doentes se desrespeitando, imaginando belas fantasias, praticando sexo mais que grupal. Tantos os parceiros e tudo isso está alterando a vida do planeta. Já tivemos uma aula sobre isso, mas não sabíamos que deve existir uma permuta, que o encarnado dá e recebe do meio ambiente. Há um universo à nossa frente, cuja existência desconhecemos. Tudo que está nos mundos físico e espiritual pertence a Deus e lá se encontra para ajudar uns aos outros. Ninguém pode dizer: eu sou autossuficiente. Tudo que rodeia o homem está lhe fazendo companhia, e ele os imanta de bons fluidos ou de miasmas pesados da destruição. Perdoe essa pergunta. Se puder respondê-la, está bem. Se não, desculpe-nos. Uma mesa da casa dos encarnados recebe seus fluidos e os emite também? Não. Os objetos não são obras de Deus, mas dos homens.
Eles não oferecem fluidos, contudo, os homens podem imantá-los com vibrações boas ou más. Numa casa onde não exista Deus, as paredes e os móveis estarão sempre cobertos de miasmas pesados, chamados poeira mental. Cruz credo. Então, uma casa onde a mulher apanha do marido está contaminada de miasmas da violência? Sim, são as chamadas casas pesadas. Agora, presta atenção. Os adornos e as paredes não transmitem fluidos. As paredes e os adornos não têm vida. Portanto, não possuem força ou inteligência para devolvê-los aos encarnados que os estão poluindo. Os objetos recebem os miasmas pesados, mas não os transmitem para os homens. Isso mesmo, para passá-los teriam de ter vida. E uma planta dessa casa? Ela dá e recebe. Entretanto, nessas casas, as plantas e os animais duram pouco, morrem todos. Já vimos casa com vibração pesada, cheia de comigo ninguém pode, e palma de São Jorge. Tem razão. Essas plantas são mais fortes. Elas aguentam uma vibração mais pesada. Nem por isso são mais resistentes. Nesses lares sempre existe alguém que é bom, que as ajuda. Meus amigos, a gente aprende cada coisa. Pena que a doutrina não é ministrada nas escolas, em alto-falantes, para informar o ser humano do perigo dos seus atos e dos seus pensamentos. Tudo observávamos. A permuta do amor de todas as coisas que Deus colocou para seguir junto à humanidade. Deus é a bondade infinita. E esses países poluentes que nada estão fazendo para a ecologia? Já estão sofrendo com a sua ignorância e sofrerão ainda mais. Toda a terra tem sua aura de proteção, como também todos os países são protegidos. Se não cuidarmos da natureza, logo o mundo estará tão quente e outros lugares tão frios que o homem não saberá o que fazer. Os ecologistas têm de sair em campanhas de alerta e não se importarem se são poucos. Se o homem não cuidar daquilo que o rodeia, logo teremos as mais estranhas doenças. Em Gênesis, capítulo 1, encontramos, versículo 29. Deus disse: Eis que vos dou toda a erva de semente, que existe sobre toda a face da terra, e toda a árvore que produz fruto com semente, para vos servirem de alimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que rastejam sobre a terra, eu lhes dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito e achou que estava muito bom. Fez-se a tarde e veio a manhã, o sexto dia. A ignorância do homem encarnado é tamanha que ele não procura saber de onde veio, para onde vai, como é seu corpo. Corpo esse que está junto, colado à sua alma. E ele não o conhece. Não sabe como é o interior desse corpo, nem como andam suas artérias, seus órgãos vitais. Ele deseja apenas aproveitar a vida e vive pior do que os animais, fechado em sua jaula, que chama de lar, muitas vezes não abrindo nem para receber seus familiares. Nessa jaula, ele ensina seus filhos que lá fora ninguém é amigo, e essas belezinhas crescem tão ignorantes e distantes de Deus, que quando chegar a hora da verdade dirão: por que Deus esconde do homem a sua origem? Entretanto, desde os primórdios da humanidade, Deus está chamando o homem para o caminho da salvação. Até seu Filho sublimado o obedeceu, enviado para nos mostrar o caminho. E o que fizemos com ele? Crucificamo-lo.
A terceira revelação tem tudo para ensinar à humanidade a lei da reencarnação, que explica as diferenças de aptidões, as diferenças sociais. Enfim, que dá aos homens um mapa que nos leva à grande biblioteca espírita, em que, junto aos livros doutrinários, saberemos da existência dos reinos da natureza e que devemos respeitá-los, porque são nossos companheiros de evolução. A doutrina veio para educar os homens, porém não sabemos o que estão fazendo com ela. Ela veio para ensinar, revelar o que ontem era oculto, e não para se tornar mais uma religião. Não, ela foi trazida pelos Espíritos do Senhor para tirar os homens do túmulo e os elevar até o alto da perfeição. A doutrina tudo esclarece, e quando nós a compreendemos, conscientizamos-nos de que os dois mundos caminham paralelos e que não é diferente a vida dos espíritos a das almas encarnadas, que todos temos obrigações intransferíveis e devemos nos respeitar uns aos outros. A doutrina nos revela a bondade de Deus e coloca a natureza como nossa companheira de evolução. A codificação nos revelou os reinos da natureza, continuou a Tai, nos quais a essência espiritual se encontra evoluindo da pedra até o homem. Contudo, muitos seres humanos nem têm tempo para olhar ao seu redor e admirá-la. Os pássaros, as árvores, as flores, os animais, as praias. Se observarmos bem, veremos que o homem chega a uma bela praia e, sem nenhum respeito, vai atirando plástico, lata de cerveja, enfim, as areias e o mar, em troca do carinho das suas águas, recebem todo tipo de detrito atirado pelos homens. Qualquer pessoa que for a uma praia pode constatar o que estamos falando. São pais que não educam seus filhos e estes jogam tudo no chão. Papel de bala, de picolé, copos de plástico, enfim, tudo que ele pode jogar, ou melhor, agredir o meio ambiente. E depois, quando aparecem as mais estranhas doenças, ninguém sabe o porquê. Ora, os governantes precisam urgentemente começar uma campanha de respeito ao meio ambiente, pois o país escolhido para ser o barco da humanidade está sendo destruído pela ganância dos homens, que estão transformando o Brasil em um deserto. A ganância dos grileiros, madeireiros e bandidos está tomando conta das riquezas do nosso solo. Nossas florestas estão sendo dizimadas. O angico, o pau-d'arco, a aroeira, tudo está sendo destruído por falta de quem os defenda. Belas florestas são transformadas em pistas de polvo de aviões do tráfico. Esperamos que a lei do abate venha melhorar essa devastação que ocorre em alguns estados brasileiros. Depois da preleção de Attai, Lin falou-nos sobre o perigo dos agrotóxicos, os males que eles vêm causando aos trabalhadores rurais, transtornos psiquiátricos, ansiedade e depressão, que muitas vezes os levam ao suicídio. São intoxicações agudas por herbicidas e inseticidas. O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxico por hectare no mundo. E já imaginaram como está a população do campo, do consumidor número 1 de agrotóxico do mundo? A criança é sua maior vítima, pois quem resiste às belezas das frutas brilhantes e enormes? Pobre humanidade. A cada momento ela se suicida. Sim, suicida-se, porque logo será constatado que o agrotóxico é um dos principais causadores dos transtornos psiquiátricos. Como está sendo comum hoje a depressão, a síndrome do pânico e outras doenças neurológicas. Ninguém procura saber o porquê disso tudo. Julgam que vem a ser a vida moderna.
Um estudo sério precisa ser feito para que os trabalhadores rurais, que são suas maiores vítimas, não venham a sofrer distúrbios piores dos que já estão ocorrendo. Muitas vezes, o homem, mesmo alertado, não toma as devidas precauções e ingere alimentos sem o mínimo cuidado. E esses venenos podem causar-lhes transtornos psiquiátricos, os quais julgará normais, porque muitas pessoas estão passando por isso. Naquele local, víamos os trabalhadores rurais sendo as primeiras vítimas do agrotóxico e a população sem se preocupar com o suicídio, pois muitas vezes consome frutas até sem lavá-las. Lin ainda nos falou dessa agressão ao meio ambiente, a falta de amor do homem aos seus companheiros de evolução. Já imaginaram um mundo sem flores, sem árvores, sem pássaros, sem água, sem o azul do céu? Eu não imagino. Claro, poucos estão preocupados com o meio ambiente. Não sabem eles que a terra está sofrendo com a agressão dos homens, com a sua ganância. Lin, já tivemos várias aulas, mas fale-nos um pouco mais do perigo dessa agressão mental e física ao meio ambiente. A espiritualidade, Luiz Sérgio, está preocupada e nós pedimos que os pais iniciem a educação de seus filhos pelo amor à natureza. Essa educação torna-se uma prioridade, fazer com que a humanidade, principalmente os espíritas, olhe tudo o que está na natureza com amor e os trate com respeito. Não se concebe uma casa espírita cujos jardins são maltratados. Alega-se falta de recursos para cuidá-los, o que não se justifica, pois quem ama as plantas arruma um modo de tratá-las. Mas o mal do homem é julgar que todos nossos irmãos, plantas e animais, não são importantes em nossas vidas. É bom que todos saibam que tudo o que rodeia o homem faz parte da sua existência e que ele não pode ignorá-lo. Hoje, a Terra está sofrendo com a agressão dos homens. Os cataclismos que vêm ocorrendo e que logo serão mais fortes causarão mudanças desastrosas no clima e na estrutura do planeta. Não é só o ser humano que precisa cumprir o seu tempo no plano físico, mas todos os seres vivos que compõem a Terra, para que ela continue também a sua evolução. O mal do homem é que ele não quer usar nem um pouco da sua inteligência, nem parar para meditar sobre sua alma e seu corpo perecível. Sim, todos sabem que o corpo morre, e se ele adoece e morre, deve existir algo que pode mantê-lo mais tempo com vida. Meditando sobre isso, chega o homem a Deus, o grande Criador de tudo e de todos, e face a face com Deus, perguntaremos: por que, Senhor, colocaste os animais, os vegetais e os minerais junto a nós, homens? E ele responderá: porque entre vocês existe uma permuta. Um compõe a vida do outro. Se estudarmos melhor o corpo humano, saberemos que ele é constituído dos mesmos elementos do dos beija-flores, do das plantas, etc. A água do corpo humano já viajou repetidamente por milhões de anos, através desse ciclo fechado que chamamos hidrosfera. Entretanto, o homem prepotente e egoísta, avaro e orgulhoso, não gosta de saber que essa água passou por geleiras, rios, nuvens, plantas, animais e circula por todas essas vias desde a criação do planeta. Devemos ainda saber que o hidrogênio, um dos elementos constituintes da água, está presente em todo o universo, no interior do Sol ou no gelo que perambula pelo espaço cósmico. A molécula de carbono que o homem libera pode ter saído de um animal repelente há algum tempo atrás, através da respiração. Todos os elementos que formam o corpo humano são provas da grande união dos reinos da natureza,
a qual o homem não pode ignorar. Seu orgulho e ganância não lhe dão o respeito de destruir o grande laboratório ecológico que mantém seu corpo vivo. A cada agressão a um desses reinos, o corpo humano sofre juntamente. Não pense o ser humano que ele é autossuficiente, que de nada mais necessita, depois que obteve todos os bens materiais que desejou na vida. O mundo todo precisa urgentemente unir-se em prol da saúde da Terra, porque o desequilíbrio dos homens está afetando o planeta e os reinos da natureza. Estão sofrendo agressões cruéis pela falta de amor no coração das criaturas. E não só os lixos, os detritos que jogamos no solo e nos rios, porém ainda mais os miasmas do ódio, da sexualidade inconsequente, do egoísmo, da vaidade. O planeta azul está ficando escuro. E quem o está pintando de preto são os homens que não têm Deus dentro de si. No painel, divisamos o planeta azul, lindo, coberto de azul, um quadro cuja beleza nos levou às lágrimas. Logo vimos que aquele brilho partia de várias mentes iluminadas. E para pesar de todos nós, surgiu uma nova imagem. O globo terrestre todo negro e marrom, coberto por uma camada gelatinosa, chamada miasmas pesados. Lixo mental que muitos encarnados estão jogando na aura do planeta. Que é isso, Lin? É a primeira imagem. Era das mãos iluminadas de Jesus, Maria e seus auxiliares. Depois, estamos vendo a Terra por fora, como se encontra a camada que a está revestindo. Peraí, Lin, explique tudo isso, por favor. Minha cabeça deu um nó. O planeta é iluminado pelas mãos do mais alto. É o planeta evoluindo, preparando-se para ser a morada dos mansos e pacíficos. Os bons herdarão a terra, disse Jesus. Essa camada negra pertence aos homens perjuros, maus, gananciosos, e quando essa camada se desprender, levará em turbilhão todos os que serão expurgados da terra, os banidos. Então, essa capa que hoje está se formando sobre o planeta é a aeronave que transportará os homens que tanto mal estão causando à humanidade? Mais ou menos isto. Mas até chegar esse momento, a violência contra a natureza se refletirá nas criaturas humanas através das mais estranhas doenças. Desculpem a pergunta, Lin, Okage, enfim, todos vocês. Mas se a Terra estivesse iluminada como na primeira imagem, como é que os banidos viajariam para o chupão? Se o planeta estivesse sem essa camada negra, os homens estariam vivendo já em um paraíso, sem drogas, sem assaltos, sem ódio, sem corrupção, sem fantasias sexuais. Enfim, os homens já estariam preparando sua nova morada, não havendo necessidade de serem deportados para outros mundos. Alguns aqui ficarão? Claro, a maioria. Aqueles que obedeceram às leis de Deus, os bons. Que coisa complicada. Não é complicada. Desde muito tempo a humanidade está sendo avisada de que existe um lugar que se chama Terra Prometida, onde a felicidade mora, mas parece que ninguém acredita nisso. Irmão Jacó, que falta estão cometendo aqueles que usam a palavra de Deus para incentivar o apego aos bens terrenos, a busca desenfreada do ouro, a separação das crenças? A religião, Luiz, não existe para separar, sim para unir os filhos de Deus. O dito religioso que prega a desunião não conhece as leis de Deus, das quais o maior mandamento é o amor duplo a Deus e ao próximo. Por que todo o planeta não se torna espírita, irmão Jacó?
porque as casas espíritas não comportariam tantos e tantos adeptos à doutrina, perderia sua verdadeira essência, que é o conhecimento dos mundos físico e espiritual. Como, irmão, não entendemos. Nas casas superlotadas não teríamos condição de orientar a todos, porque a doutrina pede estudo, reflexão e obras. Casa lotada precisa de muitos e muitos homens preparados, humildes, com grande responsabilidade doutrinária e fidelidade às obras da terceira revelação. Irmão, mas os encarnados têm de conhecer a doutrina, o caminho da evolução. O homem tem de conhecer a problemática da morte, a responsabilidade do espírito no corpo, enfim. O homem não pode somente viver numa boa, sem compromisso espiritual. Será que eles querem uma doutrina que não tenha quem lhes tire os pecados? Ou realize os milagres que gostariam de obter? Ou os tornem ricos de repente? Lembre que a doutrina pede a cada um que lhe bate à porta humildade, amor e trabalho. E quantos espíritas há que fogem da reforma íntima, que não aceitam orientações para jogar fora a pesada bagagem da imperfeição? Até quando a ignorância afastará o homem de Deus? A escolha dos homens. Ninguém pode impor Deus nas suas atitudes. Ele é uma descoberta. Quando mergulhamos no mundo maravilhoso da alma e nadamos no mar de amor, encontramos Deus. O mundo, então, não vai se tornar espírita. Um dia, todos acreditarão que há vida além vida, porque está chegando a hora de os Espíritos do Senhor voltarem a se manifestar no mundo físico. E como dizia o profeta Joel, em cada casa os fenômenos ocorrerão. De nada adiantarão as campanhas contra o Espiritismo, porque o Espiritismo não é dos homens. Não são os encarnados que comandam os espíritos. Eles é que sopram onde desejam. Irmão, também não seria bom muita gente em uma casa espírita, ali só por curiosidade, sem a mínima vontade de melhorar-se. A casa em que não se estuda, na qual o homem não tem humildade, disciplina ou amor, não é espírita. A casa espírita é um hospital-escola, onde almas e espíritos estão procurando se melhorar através do conhecimento e da reforma íntima. Ali ainda ficamos muitas horas, mas logo tivemos de abraçar nossos grandes amigos, que nesses anos tanto têm nos ajudado. Eles, os lanceiros de Maria, são espíritos disciplinados, grandes amigos, cuja humildade faz deles faróis de luz em nossos caminhos. Olhamos aqueles irmãos que pouco a pouco iam ficando para trás. Eles ali estavam prestando auxílio às vítimas da violência e ainda tínhamos soando em nossos ouvidos as palavras de Jacó, uma triste advertência. Sombras escuras vêm envolvendo a humanidade. A sociedade está sendo envolta por sombras escuras e ver-se-á sacudida por acontecimentos trágicos, desastres naturais catastróficos, com lágrima e dor. E com fervor pedimos a Maria a paz aos homens de boa vontade. Nosso grupo foi se distanciando da bela plataforma de socorro, a qual podemos chamar de recanto de paz. Aqueles amigos há muito prestam trabalho na casa de Maria, Jacó, Honor, Nari, Atai, Gaial e Lim. E ainda recordamos quando abraçamos cada um deles. Quando chegamos até Nari, o fizemos com muita força, como se lhe pedindo auxílio o nosso querido e grande amigo. Jacó encontrava-se sentado no chão. Ajoelhamo-nos e deitamos em seu colo. Ele carinhosamente nos acariciou os cabelos e narrou uma bela história. Um pássaro viu-se levado
pelo vendaval, a deixar o ninho paterno, e foi voando e pousando nas árvores dos campos, até que encontrou um ninho em uma árvore tenra, a qual uma simples brisa já balançava. E o pássaro solitário ali encontrou algo. Ele, que se julgava sozinho, logo viu que o ninho não era apenas um ninho, mas um lar, onde muitos como ele eram adotados como filhos. E ele viu a tenra árvore ganhar firmeza. Suas raízes foram se fixando no solo. A árvore ganhou folhas e frutos, e ele ali tornou-se membro de uma grande família. Isso, contudo, não o impedia de voar e voar. Mas o único ninho em que encontrou segurança foi ali, na árvore que ele ajudou a crescer e que se tornou uma respeitada árvore do jardim de Jesus. O pássaro é herdeiro daquele ninho, por isso ele se entristece quando algumas pedradas são jogadas em sua árvore amiga, tentando derrubar o ninho que é seu refúgio, o seu barquinho, de onde ele parte sempre em direção a milhões de irmãos em desespero. Amor e lealdade, Luiz, são o emblema das almas simples e humildes. Não se esqueça disso. Por não ser amigo, Judas traiu Jesus. A lealdade é um riacho de águas serenas que estão à nossa espera, principalmente quando o calor do sofrimento teima em voltar a nossas vidas. Ninguém deve desprezar aqueles que um dia lhe estenderam as mãos, porque a mão que serve o faz sempre, e um dia, quem sabe, teremos de voltar a pedir-lhe auxílio. Vá, meu irmão, e que Deus perfume o seu caminho de amor e paz.